Olá! Hoje eu estou aqui com o Dr. Francisco, fisioterapeuta da clínica, que muito acrescenta, pessoal, nos resultados do nosso tratamento. Além da consulta com um especialista em cirurgia bucomaxilo, os pacientes me perguntam: doutora, por que minha dor de cabeça não melhora sem remédio? Então, doutora Thaís, isso é uma pergunta muito frequente. Várias pessoas se fazem essa pergunta no dia a dia e não entendem por que usando anti-inflamatórios ou analgésicos ou até mesmo relaxantes musculares, elas ainda continuam sentindo dor. O que acontece? A dor, ela é um fenômeno que acontece dentro do nosso cérebro. Não necessariamente a gente precisa ter um processo inflamatório para que a gente tenha dor. O nosso cérebro precisa identificar que aquilo que está provocando dor não é uma ameaça. Por quê? Enquanto ele continuar identificando que existe alguma ameaça para o nosso corpo, ele vai continuar deixando a musculatura da região da face e da coluna cervical extremamente rígida, extremamente ativa. E isso provoca dor. E é por isso que a maior parte dos medicamentos não é eficiente contra a dor. Porque o comportamento da dor é proveniente de uma defesa do nosso corpo. Por isso que a gente nota aqui, né, doutor, que mesmo os exames serem complementares, como o próprio nome já diz, são exames complementares. Isso. Que ouvir o paciente na essência e individualizar cada atendimento faz toda a diferença. Exatamente, doutora Thaís. Muitas das vezes, essa pessoa que tem essa dor que não cede com o medicamento, ela não dorme bem, ela não come bem, ela está muito estressada, que é uma realidade nossa hoje. E tudo isso funciona como se fosse gasolina no fogo para a sua dor. Ele torna a dor mais intensa e faz com que ela dure por mais tempo. Então não basta só a gente entender, olhar para a postura, olhar para o colchão, para a forma de dormir, não. Tem que olhar tudo que está envolvendo na vida desse paciente, na vida das pessoas e pode estar ajudando essa dor a se manter. Então a gente pode considerar também que dormir mal pode estar gerando a dor, doutor? Com certeza. A gente já tem estudos na literatura científica que mostram que pessoas que têm menos horas de sono têm mais dor. Olha só. Como a qualidade de sono é importante. Muito importante. Com certeza as pessoas que dormem mal não alcançam um sono profundo que seja aquele sono reparador, relaxante. E isso faz com que elas continuem tendo dor. E acaba gerando uma indisposição durante o dia, que aumenta o estresse, e o estresse também potencializa a dor. Exatamente, é um sistema que se retroalimenta. Dor, estresse, noite mal dormida, dor, estresse, noite mal dormida, isso vai virando um ciclo. Por isso que a gente nota que é muito importante não tratar a saúde de forma isolada. A gente tentar integrar toda uma qualidade de vida para o paciente. Com certeza, integração é a palavra certa. Muitas das vezes o paciente não consegue dormir porque ele tem uma alteração anatômica e aí a doutora sabe muito bem que um fisioterapeuta sozinho não vai conseguir dar um resultado eficiente. E ao mesmo tempo o contrário também acontece. Verdade, a gente vê no dia a dia aqui da clínica, eu que trato muito, né, DTM, como a gente já falou, inclusive quem quiser corre lá, assiste nosso vídeo sobre dores na face, que a gente fala o quê? Da disfunção da articulação que tem na face, que é a ATM, né, doutor Francisco? E as pessoas comentam que tem dificuldade de mastigar certos alimentos. Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque quando o nosso corpo identifica que uma articulação está sob algum tipo de risco, ele adota aquele comportamento protetor. E isso gera o que a gente chama de cocontração muscular. Os músculos da nossa face tendem a se contrair. E aí o que acontece? Principalmente esse músculo aqui, ó, o masseter, que fica nessa região aqui, ele tende a ficar muito tenso, muito contraído. E isso dificulta a mastigação. Esse músculo ele é a mola da mastigação. Ele que faz que a gente tenha essa capacidade de partir, quebrar os alimentos. E aí ele perde a sua capacidade natural de funcionamento.
Entendeu, pessoal? Então, quando vocês chegam aqui para mim e falam, doutora, eu tenho receio de abrir a boca toda, tá estalando muito, ou eu tenho preguiça de mastigar, não é preguiça, pessoal. Você pode estar precisando de um tratamento e por experiência própria. Vários pacientes, inclusive eu, quando tem situações de dores musculares, é muito importante um fisioterapeuta atuando. Fala para mim um pouquinho como que você atua nessa musculatura do masseter, do temporal. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, nós temos que explicar para o nosso corpo que não existe risco. Obviamente, quando é um problema sério, a gente vai indicar para um profissional e o paciente vai procurar uma cirurgia. Não sendo um desses casos, o que acontece? Nós temos que dizer para o nosso cérebro que não existe ameaça. Ele precisa parar de identificar que aquilo é um perigo e precisa parar de se proteger. Como que a gente faz isso? Usando técnicas de liberação miofascial, por exemplo, como agulhamento a seco, como crochetagem e outras técnicas como quiropraxia, técnicas de liberação manual. Para quê? Para que essa musculatura relaxe. Ok. Além disso, a gente precisa fazer essa articulação se mover com conforto. E dessa forma o cérebro vai entender, opa, não tem nenhum perigo ali. Eu não preciso ficar contraído, eu não preciso ficar com medo de me mexer. E assim ele vai se acostumar e vai voltar a agir, a funcionar normalmente. Você vai ter uma mastigação adequada, você vai comer bem, você vai dormir bem e você não vai ter tanta dor. Então a gente nota, né, que primeiro, aliviar a dor, dá todo um conforto muscular para a pessoa voltar a se alimentar, ficar livre do remédio. E depois é muito importante também, né, dar seguimento às sessões para a pessoa se condicionar e não ter por prevenção o medo de mastigar, o medo de abrir a boca. O medo é uma emoção extremamente ligada à dor. Se nós pudéssemos olhar dentro do nosso cérebro, quando a gente está sentindo medo e quando a gente está sentindo dor, é como se essas duas áreas do nosso cérebro se falassem, se comunicassem. E aí o que acontece? O medo é uma emoção que faz com que a dor persista. À medida que nós fomos perdendo o medo de mover, de comer certos alimentos, óbvio, da forma correta, com o tratamento correto, naturalmente esse medo vai se perdendo. E aí você volta a ter sua qualidade de vida normal. Entendeu, pessoal? Então sua musculatura já está sadia, você já teve a oportunidade de condicionar ela, de melhorar. Então é muito importante tratar o medo, porque a gente nota também que a pessoa que passou pelo aquele susto, pelo aquele travamento, ela fala, eu vou evitar dormir nessa posição, ou evitar certo movimento. E a gente não pode se limitar, né, doutor? Não, de forma nenhuma. O que acontece? Toda vez que a gente tem uma experiência dolorosa, existe um trauma, mas não é um trauma psicológico, é um trauma neurofisiológico. O que isso quer dizer, pessoal? Que o seu cérebro identifica aquela situação como uma situação de risco. E toda vez que você for exposto àquela situação novamente, o cérebro tenta se proteger. E aí ele pode gerar dor como um sinal de perigo. O que acontece? Com o tratamento adequado, você não vai ter esse medo, você não vai ter essa dor. E aí tudo vai fluir de forma natural. Não vai ter problema. Bacana. Doutor Francisco, foi muito esclarecedor. Quem gostou, curta, compartilhe com amigos. Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário. A gente vai ter oportunidade de estar aqui novamente. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.